Está no ar a Blitz do Portal. Oferecimento MD Assessoria Contábil. Em tempos de crise financeira, o melhor é economizar. Dumont Viagens e Turismo. Passagens aéreas para o Nordeste e qualquer parte do Brasil pelo menor preço é com a Dumont. Olá, seguidores! Está começando mais uma edição da Blitz do Portal, de volta ao repórter do povo Vernon Presley, ao vivo com você. Claro que a gente volta com polêmica, claro que a gente volta aí com mais informações e atualização sobre tudo o que acontece no corredor do Itaiangá. E olha, continua a polêmica do fechamento da Estrada do Pica-Pau. Se os moradores lá da Estrada do Pica-Pau, que acham que moram num condomínio fechado, a ponto de querer fechar os dois acessos, tanto para a comunidade da Muzema quanto para a comunidade da Tijuquinha, pensam que podem segregar, eles não podem, eles não devem. E o caso deu altíssima repercussão, a ponto da prefeitura determinar que o subprefeito da Barra da Tijuca, Rafael Lima, estivesse no local juntamente com a Defesa Civil, depois das alegações dos moradores da Estrada do Pica-Pau, dizendo que a estrada está correndo muitos riscos, que há muitos perigos, há muitos buracos, alguns trechos estão desmoronando e por isso não é prudente as pessoas passarem de carro ou de moto por lá. Ocorre que essa estrada do Pica-Pau já está assim há mais de 2 anos, há quase 3, é isso mesmo, depois das chuvas de 2018 e 2019. Eu mesmo estive no local fazendo matéria várias vezes e vou te mostrar daqui a pouquinho uma delas, para provar para vocês que mesmo antes, quando os riscos eram iminentes e maiores, porque acredita-se que pedras rolarão do alto da pedra do Itaiangá e outras rochas que estão na redondeza, mas que durante todo esse tempo nada aconteceu com aquela estrada do Pica-Pau. E simplesmente agora, de posse de uma autorização, vou colocar aqui as aspas, esses moradores lá da Estrada do Pica-Pau que se sentem no direito de fechar as duas partes da via onde dão acesso à Muzema e à Tijuquinha, lembrando, são duas comunidades, porque o sonho de alguns desses moradores daquela região é cortar o acesso com as comunidades. E o sonho deles está quase virando realidade. Porém, eles não são defesa civil, eles não representam nenhuma associação reconhecidamente no Rio de Janeiro e, pior que isso, eles não fazem parte da prefeitura para fechar qualquer rua sem antes a prévia autorização real, significando que o respeito à lei tem que ser colocado diante de tudo isso e não somente de alguém que os autorizou, sendo alguém da prefeitura, tá? E olha, nessa manhã de hoje, o subprefeito Rafael Lima, também o Ideraldo Luiz, meu amigo Quiquinho, estiveram junto com a Defesa Civil lá na Estrada do Pica-Pau, fazendo uma vistoria. É muito importante a gente entender que, olha só, o que diz? Essas pessoas que estão lutando para que a gente consiga manter a abertura dessa Estrada do Pica-Pau estiveram hoje de manhã. Marcelo Diniz, meu amigo querido, líder comunitário da Muzema, também se manifestou à noite comigo. E olha, estiveram hoje, no horário da manhã, na Estrada do Pica-Pau. O que era a avaliação que eles fizeram, que eles estavam fazendo, que eles realizavam naquele local? Segundo informações do Ideraldo, do Quiquinho e também pessoas próximas ao subprefeito da Barra da Tijuca, eles estavam ali avaliando as alegações dos moradores da Estrada do Pica-Pau, que naquele momento diziam que pedras estão prestes a rolar. Só quero lembrar aos senhores que essas pedras estão prestes a rolar há 3 anos e nunca antes a Estrada do Pica-Pau
foi fechada. Então essas imagens que você está acompanhando agora são do Kikim, meu amigo Wilson, lá da Tijuquinha. Também tem imagens do Ideraldo, esse vídeo super curtinho que fizeram mostrando aí a movimentação deles na estrada do Pica-Pau, fazendo essa vistoria. Aí o que me chama a atenção, olha só, o que me chama a atenção é que antes nunca houve necessidade por parte da Prefeitura, da Defesa Civil, entre outros órgãos, como a GeoRio, por exemplo, a necessidade de fechar a estrada do Pica-Pau. Não, por mais que haja uma constatação de que pedras possam rolar, com a trepidação de carros passando pelo lugar e de repente aquelas pedras rolarem e acontecerem acidentes graves, por exemplo, como aquele que aconteceu na Niemeyer, aquela avenida que dá acesso de São Conrado lá para aquele Leblon, a zona sul do Rio de Janeiro. Então, quando a gente vê que o risco é o mesmo, mas ninguém nunca fechou antes, e agora o que eles estão utilizando? Olha só, eles estão se utilizando de uma placa, olha só, para impedir as pessoas de passarem, mesmo sem ser eles, Defesa Civil ou representantes da Prefeitura. Eles estão se utilizando disso, olha. Uma placa que diz que o fechamento está autorizado porque um decreto foi aceito e o processo número tal, tá aí o acesso negado pela estrada do Itanhangá, número 30. É o que a gente tem para vocês verem. Então isso aí que colocaram lá vai contra tudo aquilo que a gente já tem dito para vocês. Eles não são prefeitura. Eles não podem impedir o acesso de ninguém. Marcelo Diniz foi claro, por mais que eles tenham uma boa justificativa, por mais que eles estejam, vou colocar as aspas, preocupados com os motoristas e motociclistas da Muzema e da Tijuquinha, eles não podem, sob alegação alguma ou hipótese nenhuma, fechar a estrada do Pica-Pau. Eu estive ali 1 ano e 2 meses depois, aquelas rochas que rolaram, aqueles desmoronamentos que aconteceram em 2018, inclusive quando houve a tragédia na Muzema, foram aquelas chuvas do mês de abril que arrasaram o Rio de Janeiro. E eu estive 1 ano e 2 meses depois na mesma estrada do Pica-Pau, fazendo para vocês essa movimentação de informação, porque naquela época havia um tapume e ninguém fazia obras. Mesmo assim, carros e motos passavam pelo lugar. E eu vou te mostrar agora, porque olha só, o que a gente quer é que você entenda que a gente está em cima da notícia, da informação, e nós vamos comparar. Por que tão antes não interditaram essa via e somente agora com uma placa que eles conseguiram autorização, eles fecham com a mesma alegação? Vamos ver essa matéria porque vale a pena você relembrar. Há cerca de 1 ano e quase 2 meses atrás, exatamente aqui esse ponto onde eu estou, foi arrasado pelas grandes chuvas que caíram no Rio de Janeiro. E pasmem, 1 ano e 2 meses depois a gente volta ao mesmo lugar e olha o que a gente encontra. Olha, minha gente, essas são imagens exatamente da estrada que liga a Muzema à Tijuquinha. É conhecido como Pica-Pau, Estrada do Pica-Pau. E olha, a gente andando na via, percebe-se que, olha, há passagem suficiente para um carro de tamanho normal, tamanho médio até. Motoqueiros conseguem passar tranquilamente, pedestres. Isso não era possível no passado. Mas olha, nesse mesmo local é muito difícil de passar, porque vez ou outra um carro passa, olha, e precisa passar exatamente ao lado do pedestre. Porque toda essa localidade aqui, acreditem, mesmo que haja esse tapume, continua assim, olha, completamente abandonada. E lembrando que essa estrada do Pica-Pau tem casarões enormes que pagam um valor altíssimo de IPTU e, claro, é uma grande e importante via de ligação de quem mora na Muzema para a Tijuquinha. E outra coisa muito importante mostrar que, olha, toda essa destruição, gente, já tem aí 14 meses que a prefeitura não vem aqui ao local para definitivamente entregar a pista por completo. Porque quem vem aqui exatamente pela estrada do Pica-Pau encontra isso, olha, esse grande tapume, há ainda aqui um container da prefeitura, de uma empresa que fazia esse trabalho aqui, mas olha, deixou a obra, acredito eu, que pela metade. Porque isso não é finalização de obra,
Mas olha, isso que você está vendo aqui, que é importante para esses moradores da região, aliás, altíssimo valor de IPTU se paga por aqui e mesmo assim não há atenção por parte do prefeito Marcelo Crivella. Aliás, da Secretaria de Infraestrutura, outras secretarias, enfim, esse local continua abandonado. Agora, a parte boa é que, graças a Deus, mesmo com esse tapume aí, mesmo com essa cratera que você está vendo, ainda assim carros conseguem passar. Ainda assim, pessoas conseguem passar. O que no passado não tão distante não era possível. Somente pedestres passavam por aqui porque havia muita destruição. Toda essa pista, essa área aqui, ficou muito comprometida, muita vegetação, muito barro desceu e não havia condições de passar. E muitos meses se passaram até a prefeitura vir a esse local para fazer essas obras de contenção, liberar parte da pista, o que demorou sim, mas o pior é que largou da forma que está e até hoje não voltou. Aí você vê um container abandonado, você vê a pista da forma que está, motoqueiros continuam passando porque é preciso passar por aqui, moradores dessa região que estavam isolados precisam passar por aqui e, consequentemente, a gente pede à prefeitura que volte aqui para concluir essas obras. Porque, olha, minha gente, a pista é encostada na cratera. Isso aqui, muito em breve, se voltar a chover, vai ceder novamente e isso que hoje os carros têm para passar, lamentavelmente não terão, porque a erosão vai comendo e daqui a pouco esse restinho de pista que ainda existe aqui, exatamente nesse ponto onde eu estou, não existirá mais. E com isso, essa passagem que é de suma importância para os moradores da Muzema e principalmente os moradores aqui do Pica-Pau, chegar até a estrada da Barra da Tijuca e seguir caminho, eles não terão mais. Ou seja, é importante a prefeitura voltar a concluir essas obras aqui da estrada do Pica-Pau. Olha, vocês acabaram de ver uma matéria que aconteceu 1 ano e 2 meses depois do mês de abril de 2019. Portanto, era junho do ano de 2020, quando nós fizemos essa matéria, tá? E mostrando que mesmo naquelas condições, essa via nunca havia sido fechada. Tem seguidor aqui dizendo que mesmo naquela época, há 45 anos atrás, até os dias de hoje, nunca a estrada do Pica-Pau foi fechada. E tem desabafo aqui do nosso seguidor que mandou para nós, olha só, em vídeo atual, o que ele diz? Que, olha, é um absurdo a gente ter pelo menos dinheiro público investido no lugar onde a gente poderia passar, onde não existe um condomínio fechado, mas ainda assim a via foi completamente fechada. E uma alegação que não justifica, olha, absolutamente nada. Vamos ver o que o nosso seguidor Fabiano esteve constatando para contrastar, melhor dizendo, essas imagens com aquela matéria que eu fiz em junho do ano passado. Essa foi de segunda-feira agora. Vamos ver. Estou aqui, estrada do Pica-Pau. Uma estrada é uma via que liga Tijuquinha a Muzema. Estamos vindo aqui, gente, para poder fazer uma verificação aqui do fechamento da via. Essa via que hoje encontra-se fechada por um decreto municipal, entendeu? É uma via que facilita muito o trajeto entre a Tijuquinha e a Muzema, e essa via hoje se encontra fechada. Gente, a obra que ficou muito tempo aqui interditada aqui, desde aquela chuva dos acontecimentos aqui na Muzema, essa via estava fechada exatamente por isso, por cair aqui, entendeu? E danificar e impedir aqui o tráfego, entendeu? Só que quem está realizando a obra aqui é a prefeitura. É o meu dinheiro, o teu dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos que estão aqui, ó. E nós estamos aqui, uma obra concluída, uma segunda parte da obra, que a primeira parte da obra foi feita do lado oposto, entendeu?
E hoje a estrada do Pica-Pau se encontra fechada por um decreto. Só para você entender que o nosso amigo está falando aí, olha, essas imagens são dele, nós fizemos uma produção, só para você entender que essas imagens são novas, são recentes, de segunda-feira, quando ele esteve no local, mostrando exatamente esse ponto, onde há aí a interligação que faz contraste com aquela matéria que eu fiz em junho do ano passado, quando o mesmo trecho estava completamente deteriorado. Ainda assim, não havia nenhuma interdição. Ainda assim, todos nós, eu, você, qualquer um, inclusive do Pica-Pau que mora em uma extrema ou na outra, podiam passar e sair desse local com tranquilidade. Ocorre que as alegações desses moradores lá do Pica-Pau estão dizendo o seguinte, eu vou entrar aqui agora no nosso WhatsApp, foi o que nós recebemos pela parte da manhã, ainda a informação que eu vou ler para vocês agora, tá? O Ideraldo Luiz, o nosso amigo, muito querido lá da Tijuquinha, mandou informação, o Quiquinho também mandou informação, Marcelo Diniz ontem à noite mandou informação. E o que eles disseram para nós? O subprefeito Rafael Lima esteve com a Defesa Civil na estrada do Pica-Pau e os técnicos constataram que diversas pedras estão soltas nas encostas do morro. Tem uns trechos da estrada que estão desbarrancando. A Defesa Civil não aconselha liberar a estrada para trânsito de veículos enquanto não for feitas obras nestes pontos com problemas. O problema vai ser repassado para GeoRio e provavelmente no final do dia vão apresentar o que foi decidido. Uma das propostas apresentadas foi a liberação da pista, da estrada, no momento em que somente para motos e carros de moradores. E outra proposta seria para em caso de chuva, fechar toda a estrada. Mas quem vai dar a definição serão os técnicos da GeoRio no final do dia. Essa é a nota que o Ideraldo Luiz mandou para nós, justamente para explicar que eles estão acompanhando o que está acontecendo. Eu vou dizer com toda sinceridade, acabei de falar que são 3 anos quase que essa via está da forma que a gente viu, da forma que se vê, e nesse período todo nunca essa estrada foi fechada. Então, essa justificativa que os moradores estão dando, sem ser eles Defesa Civil ou órgão da prefeitura ligado à GeoRio, eles não têm nenhuma autorização para fechar totalmente a via. Quem deve interditar qualquer via, sob qualquer alegação, serão somente os órgãos da prefeitura devidamente autorizados, embasados em laudos técnicos. Não se pode nem mesmo, por achismo, que vai cair uma rocha lá do alto da pedra do Itaiangá e causar um acidente ou um incidente e fechar a via. Não se pode, mas nem por achismo. Somente embasado em laudo técnico, qualquer pessoa pode fechar alguma via. E olha só, não é qualquer pessoa, é um representante legítimo da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero só frisar isso para vocês, para deixar bem claro para os moradores segregadores, aqueles que se acham ricos e poderosos da estrada do Pica-Pau, que moram na floresta, embaixo das rochas, que vocês não são donos da via. E ainda que vocês tenham algum tipo de influência sobre essa nova gestão da prefeitura, que seja amiguinho de alguém da GeoRio ou amiguinho de alguém da Defesa Civil, vocês não estão autorizados a fechar. A lei é muito clara, não se pode fechar nenhuma rua que não seja sem saída. Essa foi a justificativa inicial de vocês com a placa, essa que está aqui, ó, daquele processo que vocês pediram ainda no ano passado. Então, essa placa aqui não vale de nada. Essa placa aqui não vale de nada. Eu afirmo na cara de vocês, eu afirmo na cara do subprefeito, eu afirmo na cara do Eduardo Paes, para qualquer um, que essa placa aqui não tem valor, porque está infringindo a lei, está passando por cima da lei, está impedindo o tráfego de pessoas, moradores, de 2 comunidades importantes do Itaiangá.
e que alegação nenhuma, sob hipótese de que pedras vão rolar e que trechos desmoronarão, quando passaram-se quase 3 anos e ninguém nunca fechou essa via. Isso não vai justificar o fechamento dela. Com todo respeito ao Eduardo Paes, com todo respeito ao Rafael Lima, meu amigo Quiquinho, meu amigo Ideraldo, Marcelo Diniz, todas as pessoas hoje estão no poder público e representante do povo. Eu respeito muito vocês, muito mesmo, mas não aceito nenhum tipo de segregação, nenhum tipo de discriminação, seja lá por qual argumento for. Eu também utilizo a via, eu também utilizo a estrada do Pica-Pau. Eu não posso me sentir tolhido do meu direito, porque os moradores de lá acham que a qualquer momento parte da via vai desmoronar ou parte de algumas rochas vão rolar. Eu não posso, porque se fosse por isso, a Niemeyer estava até hoje interditada, porque lá sim tem rochas para descer. Olha, mas está no ponto de rolar rocha ali na Niemeyer, e nem por isso fecharam. Então, minha gente, se é para fechar, que seja um laudo técnico aprovado pela prefeitura em seus órgãos representativos oficiais, como GeoRio e também a Defesa Civil. Sem o laudo por esses 2 órgãos, ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado a fechar nenhuma via no Rio de Janeiro. E só para certificar para vocês que estão aqui, e qualquer pessoa que more lá na Estrada do Pica-Pau, ou na Muzema, ou na Tijuquinha, se sair o laudo da prefeitura, lá da GeoRio e também da Defesa Civil, constatando o perigo iminente, aí não tem para mim, não tem para você, não tem para ninguém. Porém, vamos exigir obras de reparos. Porque se eles fecharem a via dizendo que há risco de cair pedra, que há risco de desmoronamento e não começar nenhuma obra emergencial, eu vou achar que eles estão dando ganho de causa para esses moradores do Pica-Pau, segregando, fechando os 2 lados da via. Eu vou achar isso. E eu afirmo aqui o que eu acho para esses nossos amigos da Defesa Civil, da GeoRio e a Subprefeitura da Barra da Tijuca e para o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro. Eu afirmo aqui na cara de vocês que se interditarem a via mediante um laudo aprovado pela Defesa Civil e pela GeoRio e que se não houver obra nesse lugar, estarão sim assinando a segregação desses moradores riquinhos lá daquela Estrada do Pica-Pau. E assim, olha, acabou para os moradores da Muzema e para os moradores da Tijuquinha. Mas acabou nada, porque a gente vai lutar. A gente vai lutar até o final para conseguir essas obras, para que essa estrada, essa via, esses acessos sejam sim estendidos a moradores de comunidades, tá? Eu espero sinceramente que mesmo que esse laudo saia avisando que tem risco de rolar pedra e de desmoronar, que a prefeitura feche, mas que faça a obra. Caso contrário, a gente vai infernizar até eles darem resposta para nós. Olha, a gente não pode aceitar tudo que impõe para a vida da gente, porque se aceitarmos de braços cruzados, a gente está assinando a sentença de concórdia. E eu não concordo com isso jamais. Porém, respeito todas as instituições, da mesma forma que, como cidadão, eu também peço respeito. Tá bom? Fique aqui registrado para vocês aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Eu vou ler aqui os comentários, porque tem a nossa amiga Bianca, olha, curioso que vai completar quase 2 anos da chuva de abril de 2019. E não rolou nenhuma pedra, nem desmoronou nenhum barranco. Agora, para retirada da placa e reabertura do Pica-Pau, tem esse risco? Pois é, acabamos de colocar isso aqui também. Gilberto Santos disse, não tem como mais fazer entrega na Muzema usando a Estrada do Pica-Pau. Se encontra fechada. Está dificultando a vida de geral, a vida de todos. Fernanda Ferreira disse, isso são os ricos que se acham donos de tudo, querendo impedir a todos o acesso, querem somente para eles. Verdade, infelizmente, é verdade. A Denira Lima mora no Ceará, um abraço bem grande para você, tá ligado aqui no Portal Itario, no programa A Blitz do Portal, tá bom?
Olha, eu vou me despedindo por aqui desta edição, mas daqui a pouco a gente volta com outra, com certeza que eu quero a sua companhia para que a gente possa continuar a nossa rodada de comunicação com informação, trazendo as polêmicas que são pertinentes a todos nós. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, saibam que o nosso trabalho vai continuar para que a gente não possa deixar esses absurdos prosperarem na vida da gente. Meu coração é de vocês. Tchau, tchau. Você assistiu a Blitz do Portal. Oferecimento MD Assessoria Contábil. Em tempos de crise financeira, o melhor é economizar. Dumont Viagens e Turismo. Passagens aéreas para o Nordeste e qualquer parte do Brasil pelo menor preço é com a Dumont.